Interessante, não é? Diferente, profundo. O tema da mensagem nesta hora é o Deus que escreveu a história. O Deus que escreveu a história. Vamos orar, vamos pedir que Deus nesta hora nos ilumine. Pai Santo, nós estamos diante de um livro tão profundo, verdades tão profundas. Entretanto, Senhor, somos tão limitados e por isso nós precisamos da Tua graça. Nós suplicamos ao Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para compreendermos qual seja a Tua vontade. Abra, Senhor, o nosso entendimento nesta hora, para que o Teu Espírito atue em nós. E também, Senhor, toma nas Tuas mãos a vida deste pregador, para que ele seja fiel à voz do Teu Espírito, à Tua palavra. E que, sendo fiel, ele seja simples, seja prático, seja cristocêntrico, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Todas as pessoas gostam de história. Todo mundo gosta. Crianças gostam muito de história. Elas amam histórias. E por quê? Porque a história, ela nos cativa, ela prende a nossa atenção. Nós somos seres que gostam de história. Meu pai era um contador de história. Eu amava ouvir as histórias lá da roça, quando meu pai era pequeno, lá no norte do Paraná. A Bíblia é uma grande história. É a história da redenção. É a história de como Deus salva o homem do Gênesis ao Apocalipse. E nessa noite nós vamos olhar para o capítulo 11, que é uma grande história. E é uma história cheia, repleta de detalhes. Mas antes de nós entrarmos no capítulo 11, eu quero relembrar aqui uma coisa importante. O capítulo 10, que nós estudamos no domingo passado, é o cenário para o capítulo 11. Daniel, ele está orando à margem do grande rio Tigre. E na medida em que Daniel estava orando, o Filho de Deus, como um ser celestial, se apresenta diante de Daniel. E ele vai até Daniel para dar encorajamento a Daniel. Os irmãos se lembram que Daniel está angustiado, porque Daniel orou por 70 anos para que Deus restaurasse o seu povo à terra prometida. E depois de 70 anos, Ciro edita o termo de libertação, mas a grande parte do seu povo não quis retornar à terra prometida. Preferiu permanecer na Babilônia. E aquilo trouxe angústia para o coração de Daniel. E aquele pouquinho de povo, apenas um pouco, que foi à terra prometida, encontrou muita dificuldade para reconstruir a cidade, os muros e o templo, porque os inimigos ao redor faziam pressão dizendo, vocês não vão conseguir. Lembram-se do Sambalás da vida? Dizendo assim, vocês não vão conseguir nada. Então Daniel está angustiado, porque depois de 70 anos, a promessa ainda não se concluiu. O povo não volta, e o povo que volta não consegue dar andamento na reconstrução dos muros e do templo. Eram tempos, irmãos, difíceis. Eram tempos angustiosos. Então nós chegamos no capítulo 11, e esse grande capítulo é o descortinar da história. O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, ele revelará a Daniel o que há de acontecer na história. Nós estamos falando aqui do século VI
antes de Cristo, 400 anos antes da vinda do Salvador. Mas Daniel, ele tem não apenas um descortinar de uma história temporária de 400 anos, mas ele tem o descortinar de uma história que vai até o final. Então o que nós temos em Daniel capítulo 11 e capítulo 12 é uma profecia que fala dos dias de Daniel até a chegada do Messias, a morte do Messias e a volta do Messias. Em outras palavras, a profecia de Daniel contempla de Daniel até o fim do mundo. Por isso que é um grande capítulo. E o capítulo 11 nos prepara para o capítulo 12, evidentemente. Mas eu quero que os irmãos saibam que esse capítulo, ele é muito complexo. E por quê? Porque o capítulo 11 é uma narrativa detalhada de como Deus vai revelar a história. E os irmãos vão perceber que Deus, o Deus que escreveu a história, ele não poupou detalhes. Deus fala assim de detalhes e detalhes e detalhes. Deus fala de nomes, Deus fala de épocas, de pessoas, de lugares, de acontecimentos. Então, na medida em que eu comecei a estudar esse texto, na segunda-feira, meu coração se atribulou. Por quê? Porque é um texto difícil. É muita data, muito nome, muita gente, muitos acontecimentos, e vocês vão perceber isso. E eu orava a Deus e pensava, Senhor, como é que eu vou transformar isso tudo num sermão? E fazer com que o teu povo entenda o que está por detrás do capítulo 11. Pois bem, o capítulo 11, então, como eu mencionei, é uma profecia. E os irmãos perceberão que essas profecias de Daniel, na verdade são várias, todas elas se cumpriram perfeitamente, detalhe após detalhe. Por isso, os teólogos liberais, e vale a pena dizer isso, eles não acreditam na inspiração do capítulo 11. Eles acreditam que ele foi escrito depois que tudo aconteceu. É como se eu estivesse aqui no século 21 e escrevesse a história da Segunda Guerra como se fosse uma profecia. Mas não, isso não é verdade. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, é inerrante e é eficaz. E nós cremos que tudo que foi revelado pelo Espírito, pelo Filho de Deus, a Daniel, 400 anos antes da chegada do Senhor. Então nós recebemos o capítulo 11 como uma revelação inspirada da parte de Deus. Então nessa noite eu quero trazer duas lições ao nosso coração. Duas. A primeira lição que nós vamos tirar dessa história é que, em primeiro lugar, o Deus que escreveu a história, ele reina soberanamente. Ele reina de maneira absoluta sobre tudo e sobre todos. Vamos olhar para o texto então. Olhe para a sua Bíblia, do verso 1 até o verso 4. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Quem está dizendo isso é o Filho de Deus. Está dizendo isso para Daniel. Na verdade, alguns dizem que esse versículo se encaixaria no final do capítulo 10. E que o capítulo 11 ficaria melhor começando no versículo 2. Agora, eu te declararei, quem está dizendo isso é o Filho de Deus. Guarde essa informação. É ele quem dá a revelação a Daniel. Agora, eu te declararei a verdade. Qual verdade? Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Nós já vimos então que Ciro
Ele era um imperador dos persas. Foi ele quem deu o edito de liberdade para os judeus. Mas Ciro morreu. Ciro passou. E no seu lugar, então, reinaram outros 3 imperadores, que foram importantes, mas que não tiveram a mesma proeminência de Ciro. Até que surgiu um outro grande imperador. Você já ouviu falar dele, já deve ter lido nos livros de história. O nome dele é Xerxes. Xerxes I. Também conhecido na Bíblia como Assuero, que foi casado com quem? Com Esther. Então o livro de Esther é o livro que se passa durante o reinado de Xerxes I. Isso está na Bíblia. Então esse homem, que foi esposo de Esther, foi um homem muito importante. Ele chegou a aglutinar o maior império já visto em toda a história. Milhares e milhares de soldados. Ele alcançou toda a glória possível para o Império Persa. Foi o grande auge do Império Persa. Mas Assuero não era apenas um grande empreendedor militar. Ele era também um homem arrogante e ganancioso. O que é que ele fez? Ele foi mexer com quem não devia. Ele foi mexer com a Grécia. E ele pegou o seu exército e foi contra a Grécia. E literalmente ele tomou uma derrota acachapante dos gregos. Você já leu isso no livro de história, a famosa Batalha de Salamina. Ele tomou ali uma grande derrota terrível para os gregos. Pois bem, a história prossegue, e o texto no verso 3 diz que surgirá um rei poderoso, um rei que dominará e fará o que lhe aprouver. Esse homem vem dos gregos, e você já ouviu falar dele, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para resumir a sua história, com 33 anos de idade, ele conquistou todo o mundo conhecido da sua época. Ele tinha um grande exército, ele era forte, era um estrategista militar. E ele conquistou um povo, outro império, e se tornou um grande rei, um grande imperador. Você se lembra da visão do capítulo 8? Lembra que eu expliquei do bode contra o carneiro? Era Alexandre contra os persas, e ele venceu. E Alexandre então reinou por 12 anos, mas no final da sua vida, ele ficou muito doente, e ele sabia que ia morrer. Então o que Alexandre fez? Ele chamou 4 grandes generais, e ele dividiu o império, isso tudo está escrito aí no texto que lemos, aos 4 ventos, 4 grandes impérios. Alexandre então morreu no seu leito, com uma doença que hoje é difícil alguém morrer, que é pneumonia. Ele morreu assim, fraco num leito. Esses generais então, que representavam aqueles 4 grandes chifres, lá do capítulo 8, que nós já estudamos, se tornaram muito fortes. E a história fala que eles se chamam Seleuco, Licímaco, Ptolomeu e Cassandro. Já ouviram falar disso? Esses 4 grandes generais, 2 formaram 2 grandes impérios. Você já ouviu falar disso também. Os Seleucidas e os Ptolomeus. Os Seleucidas, eles ficaram conhecidos na história como o Reino do Norte. E os Ptolomeus, sediados no Egito como o Reino do Sul. Essa é a história. Perceba, Ciro cai, Xerxes, Alexandre o Grande, divisão então para 4 impérios. Desses 4 viram 2, Reino do Norte, Reino do Sul, Seleucidas e os Ptolomeus. Isso é muito importante. Por quê? Porque todo o capítulo 11 vai trabalhar em cima desses 2 reinos, os Seleucidas e os Ptolomeus, Reino do Norte e Reino do Sul. Os irmãos conseguem perceber isso? No meio disso tudo está quem? O povo de Deus. Para você entender a geografia, você tem o mar Mediterrâneo, aqui na minha mão esquerda. Aqui em cima está o Reino do Norte, os Seleucidas. Aqui embaixo está o Egito, o Reino do Sul. E entre esses 2 povos, que a gente chama de Palestina, está Jerusalém. Ela está literalmente no meio
de duas grandes potências militares. Está ali o povo de Deus, pequenininho, frágil, tentando reconstruir o templo e a cidade, sofrendo na mão de dois grandes impérios. Então a grande lição aqui é que nenhuma autoridade deste mundo reina ou governa fora dos propósitos de Deus. Ninguém. E nesse ponto nós precisamos voltar um pouquinho, eu quero convidá-lo a voltar a Daniel no capítulo 2, versículo de número 21. Você se lembra da primeira oração que Daniel fez? Como foi que Daniel orou? E o seminarista Guilherme também nos ajudou a lembrar disso na oração que fez. Capítulo 2, verso 21. É Ele, falando do Deus Todo-Poderoso, é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Percebam, irmãos, que nenhum homem, ele entra no poder ou ele sai do poder, se não for pelas mãos desse Deus que escreveu a história. O apóstolo Paulo, ele tem o mesmo pensamento quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, verso 1, quando ele diz: todo homem, pois, esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Lembram disso? Que era algo mais forte? Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, ele disse assim para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Percebe o que Cristo está dizendo? Você não pode nada, você não faz nada, se o Pai não te der força para isso, se o Pai não permitir. Então, irmãos, vejam o nosso cenário agora. Nós estamos diante de uma eleição no nosso país. O fomento já começou. Os ânimos já estão acirrados. Esquerda, direita, terceira via. Discussões no YouTube, no Facebook, no Instagram. E ao mesmo tempo, nós estamos no meio de uma grande guerra que é ideológica, que é política, que é econômica, que há interesses por trás de poder, de dinheiro. Tudo se move em torno dessas coisas. E como cristãos, o nosso papel é votar. E o nosso papel é fazer isso com consciência. E uma consciência cristã diante de Deus. Mas eu quero que você entenda que, independentemente de quem vier a governar o nosso país, ele irá governar debaixo da soberania do Deus que escreveu a história. Seja A, seja B, seja C, não importa. Ele vai governar, porque assim Deus o quer. E nós não podemos perder isso de vista jamais. Ninguém reina, ninguém governa, ninguém dirige uma nação fora dos propósitos de Deus. Nenhum rei, nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, nenhum general está fora dos limites desse Deus soberano, desse Deus Yahvé, desse Deus pactual. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o soberano dos soberanos, aquele que reina de eternidade a eternidade. Irmãos, os homens passam, os governos passam, as tiranias passam, o comunismo passa, tudo passa, e Deus continua no seu trono, reinando eternamente, de eternidade a eternidade. Você se lembra do salmo que nós começamos lendo no culto? Salmo número 2, volte a ele, por favor. Volte ao salmo número 2. Agora leia comigo de maneira refletida, veja aí na sua Bíblia. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora, qual é a resposta de Deus a esses ímpios? O que Deus faz? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar
e no seu furor os confundirá. Percebem o que o salmista está dizendo? Os homens se levantam contra Deus, mas Deus ri desses homens, Deus zomba desses homens, porque Deus é aquele que pode todas as coisas, é aquele que reina de eternidade a eternidade. O Deus que escreveu a história, Ele reina soberanamente no mundo, e Ele, irmãos, cumpre os seus propósitos nos homens e através dos homens. Nenhum poder se levanta neste mundo fora da vontade do Senhor, fora da vontade do Senhor. E a grande lição para nós é a seguinte: descanse, descanse na soberania de Deus, confie nisso. O nosso coração vai ficando apreensivo com as eleições, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares. O nosso coração fica apreensivo com a guerra, que também nos afeta, entre Rússia e Ucrânia. E eu imagino o coração dos nossos avós na Segunda Guerra Mundial, 1940, 1936, quando começa efetivamente, 1940. E os nossos pais atribulados. Imagine aquelas pessoas na Europa, passando fome, perdendo casa, perdendo vida. Judeus sendo deportados para os campos de concentração, para Auschwitz, morrendo, milhares e milhares. Mas Deus continua reinando soberanamente. Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. E nós não podemos perder isso de vista na medida em que nós caminhamos nesse mundo. A segunda lição está a partir do versículo 5. E a segunda lição é que o Deus que escreveu a história é aquele que sustenta o seu povo fielmente. Ele sustenta o seu povo de maneira fiel e de maneira imutável. Veja o verso 5 até o verso 8. O reino do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do reino do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas, de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do reino do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o reino do norte. Irmãos, o que Daniel predisse aconteceu exatamente como está escrito. Eu vou dar um resumo para você. O imperador do Reino do Sul, um homem chamado Ptolomeu II, ele desejou então estabelecer a paz entre o seu reino, o Reino do Sul e o Reino do Norte. E qual foi a estratégia dele? Arranjar um casamento. Muitos reinos foram fortalecidos assim, através de casamentos. Então o que ele fez? Ele tinha uma filha chamada Berenice. E ele chegou então para o rei do norte e fez a seguinte proposta: você larga da sua esposa, você se divorcia dela, se casa com a minha filha, e nós vamos juntar novamente esses dois reinos, e vamos formar um grande império poderoso, e ninguém jamais poderá nos derrotar. Esse era o plano. Qual foi o problema? A ex-esposa desse rei do norte, Ptolomeu II, ela descobriu a estratégia. Ela já estava divorciada dele, ela ainda morava na região, e quando ela descobriu, ela teve a seguinte ideia: eu vou matar o meu ex-marido, vou matar a esposa, vou matar o filho, e vou matar os serviçais.
E ela fez. Ela envenenou Ptolomeu II, ela envenenou Berenice, ela envenenou o bebê de Berenice e até mesmo aqueles que serviam a família que vieram com Berenice. Em outras palavras, ela matou todo mundo. Não parece cena de novela? Parece cena de novela, não é? Mas é verdade. Isso aconteceu e está registrado na história. Mas você sabe que em toda novela tem vingança. E teve uma vingança. E o texto diz claramente: o renovo de Berenice, que foi o irmão dela, Ptolomeu III. O que é que ele fez? Ele juntou um grande exército e avançou contra o reino do norte, os Seleucidas. E nesse avanço militar, ele conquistou a grande capital que era Antioquia. E ao fazer isso, ele levou o ouro, a prata, os deuses, levou tudo para o Egito e deixou o reino do norte em paz por um grande tempo. Perceberam? O capítulo 11, esse grande detalhamento de história, gira em torno disso. Guerras entre o reino do norte e o reino do sul. Mas eu quero que você perceba que isso vai continuar. E agora nós vamos olhar para 2 séculos de história. 2 séculos de história. Vejam do verso 9 até o verso 30. O que aconteceu depois disso? Mas depois dessa vingança do irmão de Berenice contra o reino do norte, este avançará contra o reino do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Aqui ele está falando dos judeus. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará nas suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso é uma coisa que acontece sempre, né? Casamento para resolver o problema. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira, nem batalha. Agora eu quero que você foque nesses versículos, porque a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Depois, se levantará em seu lugar um homem vil. Grife isso aí. Esse homem vai ser importante na história. Se levantará um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas.
As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por um certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o reino do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil, note aí, o homem vil, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará vingança contra o sul. Mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e o fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a sua santa aliança. Dele sairão forças, que profanarão o santuário, veja aí, a fortaleza nossa, e tirarão um sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas, com presentes, perverterá. Agora perceba a tônica. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Difícil, não é? É um trecho difícil. Difícil até de resumir. Nós estamos falando, irmãos, de 2 séculos de história. Nomes, lugares, datas e acontecimentos. Então eu quero tentar aqui resumir para você 2 séculos de história. São 13 reis que governaram o reino do norte e o reino do sul. E o que nós precisamos ter em mente, veja isso, é que de tempos em tempos, um reino vencia o outro. O reino do norte vencia o reino do sul, depois de um tempo o reino do sul vencia o reino do norte. Então o capítulo 11 é como se fosse um pêndulo. Uma hora para o reino do norte, outra hora para o reino do sul. São batalhas intermináveis. Interessante porque nenhum reino conseguiu dominar o outro. O reino do norte nunca conseguiu subjugar o reino do sul, e o reino do sul nunca conseguiu subjugar o reino do norte. E eles também nunca tiveram paz entre eles, nunca. Guerras, rumores de guerra, o tempo inteiro. Então nós precisamos ter em mente que tudo isso aconteceu exatamente como Daniel escreveu. E se você olhar para a história, ela comprova exatamente cada detalhe. A Bíblia sempre tem razão naquilo que ela diz. Mas eu quero que você perceba uma coisa importante nessa passagem. Nos versos 21 a 23, ele fala de um homem vil. Lembra que eu disse isso? Esse homem, ele é conhecido na história como Antíoco IV,
ou como Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele era da dinastia dos Seleucidas, o reino do norte. E Antíoco, ele não era um descendente de um general, mas Antíoco, ele ascendeu ao poder, subiu ao poder. E esse homem, ele se tornou um grande carrasco, um inimigo terrível do povo de Deus. Lembre-se, o reino do norte, o reino do sul e no meio Israel. Uma hora Israel era dominada pelo reino do norte, outra hora era dominada pelo reino do sul. Era um problema isso. Quando o reino do norte estava dominando, os Seleucidas, Antíoco Epifânio, um grupo de judeus se levantou dizendo, opa, peraí, nós não podemos ficar eternamente escravos desse povo. E quando esse grupo de judeus se levantou, Antíoco Epifânio marchou com um grande exército sobre Jerusalém. O que é que ele fez? Ele acabou com o culto, acabou com a circuncisão, acabou com os sacrifícios e fez pior. Ele foi no altar do templo e ele sacrificou um porco naquele altar ao Zeus, que era o deus da guerra, o deus militar. Ele literalmente dessacralizou o templo do povo de Deus. Mas vejam, esse homem era tão terrível que ele conseguiu cooptar muitos judeus, e muitos judeus seguiram Antíoco Epifânio. Aliás, a palavra Epifânio é Deus revelado. Ele se via como um Deus. E muitos judeus começaram a adorar Antíoco Epifânio. Mas no meio desses judeus, existe um povo fiel. Existe um povo que não se rendeu a ele. Então, deixando isso tudo de lado, nós precisamos entender aqui o fluxo da passagem. Isto é, para onde o texto está nos levando. Agora, vamos nos colocar no lugar de Daniel. Vamos fazer aqui um exercício mental. Imagine o Filho de Deus mostrando para Daniel a história. Olha o que vai acontecer. Isso, depois disso, guerra sem fim. E agora Daniel fica perguntando assim, ok, e o que vai ser de nós? O que vai ser do nosso povo no meio dessa guerra, dessa grande batalha entre o reino do norte e o reino do sul? Nós vamos conseguir manter em pé a nossa fé? Vamos conseguir continuar adorando a Deus? O que vai ser de nós? Seremos novamente massacrados, extintos, levados cativos? Eu quero que você note um versículo em especial. Olhe para o versículo 32. Olha que coisa tremenda. Aos violadores da aliança. Ele, isto é, o judeu, que quebrou a aliança com Deus, ele, Antíoco Epifânio, com lisonjas, perverterá. Ele vai convencer muitos. Aqueles crentes que não eram bem crentes, mas que eram convencidos e que quebraram a aliança, esses serão enganados. É isso que ele está dizendo. Agora veja o outro lado do versículo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então qual é a resposta que Daniel está esperando ouvir de Deus? O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em outras palavras, no meio daquele grande caos, daquela grande guerra entre o reino do norte e o reino do sul, Deus estava preservando um povo fiel para si mesmo. Um povo que não quebrou a sua aliança. Um povo que não seguiu a um rei pagão. É verdade, muitos judeus se deixaram levar por Antíoco Epifânio. Muitos. Mas muitos permaneceram fiéis a Deus, fiéis ao pacto, fiéis à aliança. E por quê? Porque aquele povo conhecia o seu Deus. Aquele povo sabia que apesar das situações adversas, o Deus que escreveu a história estava no controle da história. Eles sabiam disso. Eles sabiam que esse Deus é o Deus que dirige todas as ações humanas. E que os homens não passam de instrumentos nas mãos de um Deus que é soberano. E que é capaz de declarar o fim no começo de todas as coisas.
O Deus que escreveu a história, Ele sempre esteve ao lado do seu povo. Sempre. Sustentando amorosa e fielmente o seu povo. E por quê? Porque é Deus quem luta as batalhas do seu povo. E isso nos ensina, irmãos, de maneira muito prática, algumas lições. Nós também vivemos num mundo caótico, num mundo debaixo de governos pagãos. Vejam, nesse momento, nós não temos nada a ver com essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós não temos. Nós não criamos nenhuma guerra. Mas essa guerra também nos afeta. Eu tenho um colega pastor, que todos os anos ele viaja para Guiné-Bissau para ensinar no seminário para os guineenses. E ele viaja por uma companhia e o preço da passagem é em torno de 4 mil a 5 mil reais, e de volta. Depois que a guerra estourou, a passagem que era no máximo 5, agora está custando 18 mil reais. Então você fala assim, não, mas essa guerra não influencia nada, influencia. Já está influenciando também o avanço do reino. As viagens dos missionários ao redor do globo. A guerra também já nos afeta aqui no Brasil, os irmãos sabem disso, têm acompanhado isso. Então a impressão que nós temos é que nós estamos debaixo de um grande conflito que está fora do nosso controle. Vejam, irmãos, nós ainda estamos numa pandemia, nós não saímos dela ainda. Apesar de termos a bênção da vacina, de podermos tirar as nossas máscaras com tranquilidade, mas ainda estamos numa pandemia e não sabemos quando ela vai terminar exatamente, e não sabemos como e quando virá outra pandemia, mas sabemos que virá. Vários cientistas estão predizendo isso. E Jesus falou que quanto mais a vinda dele se aproxima, mais isso vai acontecer. Guerras e rumores de guerra, pandemias, doenças, etc, etc, etc. E muitas vezes essas coisas todas nos afetam. Afetam a nossa família, afetam o nosso emprego, afetam os nossos filhos. Crianças foram impedidas de ir para a escola. Pessoas ficaram quase que por 2 anos como que trancafiadas dentro da sua própria casa. Hoje pela manhã, a Jennifer estava dizendo aqui, na abertura da escola dominical, que o número da violência doméstica aumentou assustadoramente nos lares, nas casas, talvez até mesmo entre os crentes, não sabemos. Mas então o grande ponto, irmãos, é que muitas vezes essas coisas nos abatem, nos entristecem, mas então nós temos que lembrar que o Deus que escreveu a história, Ele vai continuar a nos sustentar em meio a essas coisas todas. O Deus que escreveu a história é o Deus que segura nas nossas mãos. É o Deus que nos guia de maneira perfeita. E nós não podemos esquecer que a igreja, ela sempre será perseguida, sempre. Mas Deus sustentará a sua igreja até o fim. Jesus prometeu que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E Ele estará. Meus irmãos, o Deus que escreveu a história é o Deus que nunca desampara o seu povo. Deixe-me contar uma história para você. Em 1953, numa pequena cidade no norte do Paraná chamada Astorga, talvez você já tenha ouvido falar dela. Naquela época, o movimento católico era muito forte contra os protestantes. E havia um grupo de católicos chamados de freis capuchinhos. Eram aqueles freis que usavam aquelas roupas marrons, com uma corda na cintura, talvez você já tenha visto. E na cidade de Astorga, eles confiscaram e queimaram em praça pública 640 Bíblias. 640 Bíblias. Fizeram uma baita de uma fogueira. Naquele dia, havia ali um pré-adolescente, 11, 12 anos, um menino. E ele viu tudo aquilo. O seu pai era presbítero da igreja. E aquele menino cresceu, deixou a cidade de Astorga, veio para São Paulo, se tornou um grande empresário. Um homem de negócios. E depois de muitos anos, aquele jovem, agora homem, empresário, ele voltou a Astorga. Sabe o que ele fez? Ele colocou uma versão da Bíblia em cada casa. Ele distribuiu Bíblias
para todas as residências daquela cidade. E naquele mesmo ano, um vereador cristão fez um grande movimento e, por aprovação da Câmara Municipal, eles erigiram naquela mesma praça, um monumento à Bíblia. E naquele monumento eles colocaram um versículo que diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor dura para todo o sempre. Meus irmãos, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, mesmo em meio ao caos. Então não tenha medo, não desanime, não desista de permanecer fiel. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não temos o que temer nesse mundo. O príncipe do mundo, é claro, ele quer que você ame o mundo mais do que você ama Deus. Mas se você conhecer a Deus, então você se tornará forte e ativo. Forte e ativo. Concluindo, irmãos, o Deus que escreveu a história, Ele reina soberanamente sobre o mundo e sobre os homens. O Deus que escreveu a história, Ele sustenta fielmente o seu povo no meio do caos, da guerra, das adversidades. Ele sustenta. E como é que Deus faz isso? Ele faz isso através do seu Filho Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia comigo no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 2. O que é que nós temos em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5? Esse Deus que escreveu a história, Ele mandou o seu Filho a esse mundo, não para lutar montado num cavalo e com uma espada na mão, mas Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. E aí você percebe os versos 9 a 11. Veja o que é que Paulo diz. Então Deus o exaltou sobremaneira, isto é, porque Ele venceu. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, irmãos, em que todos os reinos desse mundo, todos os governadores e presidentes desse mundo, todos se colocarão diante de Cristo, se colocarão genuflexos e dirão que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é o Senhor dos Senhores. Toda língua vai confessar essa verdade. Jesus, irmãos, venceu quando Ele veio a este mundo, mas Ele também vencerá quando Ele voltar a este mundo. Eu quero agora que você caminhe comigo para o livro do Apocalipse, no capítulo 17, porque nós não temos como ler as profecias de Daniel sem pensar no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo de número 14. Acompanhe a leitura. O apóstolo João, ele também foi visitado pelo Filho de Deus. E o futuro foi descortinado diante dele. Veja o que ele escreveu. Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles. Eles quem? Se você ler um pouquinho o contexto próximo, anterior. Essa é uma referência aos reis do mundo, os poderosos que vão se levantar contra Cristo e contra a sua igreja. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Percebe o reinado dele? Ele os vencerá. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqui está o governo de Cristo. E onde está o sustento da igreja? Segunda parte do versículo. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele.
Cristo vai vencer. E nós venceremos com ele.